A Bíblia traz lá em Mateus 6, 19 a 21, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a... Aqui está cobrindo. Peraí. Eita, volta. Onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Esse texto de Mateus 6, 19 a 21, né, quando Jesus estava lá falando no Sermão da Montanha, ele colocou bem clara essa situação, né, que a gente não pode deixar que as coisas da terra, que um dia vão acabar, que elas nos consumam, que elas sejam o centro da nossa vida, né? Então, porque aí onde a gente está, onde está o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. Onde está o que você tem mais amor e prazer na vida? É naquilo que está o seu tesouro, é aquilo que é o seu tesouro. Aí eu prezo muito pelos meus filhos, pelo meu esposo, pelo meu trabalho. Então, isso é o seu tesouro, porque você se dedica de uma forma assim, muito intensa para aquilo, né? Então, Jesus falou para eles que não seja o tesouro, as coisas daqui da terra, porque isso tudo é passageiro. Mas o que a gente tem que se preocupar? Com as coisas do céu, porque aquilo é para a eternidade, né? Não vai haver roubo, não vai haver ferrugem, não vai haver destruição, ninguém vai roubar da gente. Então, essa já é uma primeira forma que a gente pode ver como encontrar a felicidade verdadeira, porque foi a pergunta do slide anterior, né? A gente tem que ver esse lado, primeiramente, esse lado eterno, porque nós não somos deste mundo. Muitos textos da Bíblia falam que nós somos peregrinos, estamos de passagem, né? Paulo falou muitas vezes que tanto faz morrer ou viver, porque se morrer é lucro, viver é Cristo. Então, nossa vida não está baseada nas coisas aqui da terra. Temos outros textos também, né, que dizem que tudo pertence ao Senhor. Lá em Ageu 2:8, né, a prata, o ouro, tudo pertence ao Senhor. Então, tudo é de Deus. E nós, sendo filhos de Deus, nós usufruímos das riquezas que Ele tem nos dado também. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e o que nele vivem, né? Os que nele vivem. Salmo 24:1. Então, não é nosso, tudo é de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas e foi Ele que fez tudo. Então, tudo pertence a Ele. Jó, quando começou a perder as coisas lá, o que ele disse? Eu saí nu do ventre da minha mãe, eu nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era alguém que tinha muito claro que tudo que tinha, tudo que ele tinha ali, não era dele. Ele veio para o mundo nu. E ele não ia levar nada daquilo para... Mesmo que ele não tivesse perdido naquele momento, ele sabia que quando morresse, ele não ia levar aquilo. Ninguém, quando morre, a gente não vê indo nos caixões as coisas. E mesmo que por acaso alguém queira levar, não vai aproveitar de nada, porque aquilo vai se acabar. Então, dessa vida, a gente não tem nada, tudo que a gente tem é de Deus, tudo que existe é de Deus. Ele nos dá para a gente administrar, né? Mas não que a gente seja dono de alguma coisa. E aí também, Eclesiastes, ainda o Salomão falando, ele diz que, né, o homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Então, veja que muitas pessoas trabalham a vida inteira, né, deixa de ter tempo com a família, deixa de, às vezes, servir a Deus de uma forma melhor, para ganhar dinheiro, para adquirir riquezas, para deixar bens para quem ele nem sabe se vai continuar com aquelas riquezas, e no final das contas ele não leva nada, né? O que ele viveu? Só correria, só correndo atrás de vento, né? Mas ele não vai levar nada com ele. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente, que tudo que existe é de Deus, que ele nos dá coisas sim, mas para a gente administrar, e que a gente não vai levar nada daqui. A gente pode ter amor por coisas, por bens, esse presente, essa herança que eu ganhei, mas tudo vai ficar aqui. Isso daqui a gente não vai levar embora. Então, tem outro texto também de 1 Timóteo 6, 6 a 10, que aí vai falar bem pesada a questão do amor ao dinheiro, né? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Aqui está cobrindo a minha leitura. Lê para a gente aí alguém, lê para mim alguém de vocês. Não, deixa alguém participar. Peraí que acho que eu não gravei a aula. Espera só um pouquinho, gente, eu vou parar aqui.
Tânia, eu coloquei para Tá gravar, gravando. amiga. Que Estava bênção. pausado, mas eu coloquei, tá? Ai, graças a Deus, que bênção. Ai, como é bom a gente ter amigos, né? Estão sintonizados aí. Ai, ai. Então, alguém lê para mim esse texto? 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Quer procurar? Mas está na tela, se quiser usar o da tela. Eu leio, Tânia. Tá. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de... É que você está aqui... desculpa. É grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na... Descongelou lá. Congelou a Márcia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, conseguiram ouvir esse final? Agora estão ouvindo? A Márcia continua congelada lá, né? Então, essa questão de se apegar ao dinheiro, né? A gente vê que as pessoas fazem loucuras mesmo para ir atrás de enriquecimento, de ter, né? Ter. O ser não importa, mas ter coisas. As pessoas fazem, assim, loucuras e realmente caem em armadilhas, né? É uma coisa descontrolada, uma coisa nociva, doentia, que acabam mergulhando em ruína mesmo, né? Então, ele diz lá no texto que é a raiz de todos os males. A gente tem sempre quando fala-se de herança, por exemplo, falou em dinheiro, acabou a amizade. Você pode estar ali uma família unida, ou enquanto os pais estão vivos, fazem lá as festas, frequentam, mas morreram os pais, entrou questão de dinheiro, aí o negócio desanda, porque é uma coisa que traz mesmo mal, né? Ele em si, ele é útil para, né, trazer o alimento, trazer remédio, para comprar coisas que a gente precisa, mas esse apego, essa coisa que as pessoas têm com o dinheiro, acaba até a amizade muitas vezes, né? Quando alguém vai e pede emprestado um dinheiro para você e não paga, às vezes você nem precisa daquele dinheiro, mas fica aquela situação ali complicada, né? Aquela coisa assim mal resolvida, né? Nós mesmos tivemos quando a gente fazia faculdade teológica, nós emprestamos dinheiro para pessoas e a pessoa depois até podia pagar e não nos pagou. E isso gera uma coisa ruim na gente, né? Fica uma amizade assim já meio desgastada. A gente já não olha mais a pessoa com o mesmo olhar. Então, trabalhou com dinheiro, mexeu com dinheiro, é uma coisa que realmente destrói, é uma coisa nociva. Então, é uma coisa que a gente tem que, apesar da Bíblia falar tanto, né, sobre dinheiro, então acho que fala tanto assim que é para a gente, acorda para a vida. E tudo que você tem aqui vai ficar. Então, não se apegue a isso. Né? E a Bíblia traz realmente muitos textos, muitos mesmo, sobre a questão de finanças, né? Aqui. O que significa finanças, né? Definindo os termos. No francês, financer é a ciência, a profissão da gestão do dinheiro e de outros bens. É o planejamento, gerenciamento e controle do dinheiro e de outros bens. Então, essa questão de finanças, né? Para administrar bem o dinheiro. E o que é o consumismo? É a compra de produtos ou serviços de modo exagerado, sem necessidade, sem consciência. O consumismo deixa eu tirar aqui, porque compulsivo, o consumismo é compulsivo, descontrolado e se deixa influenciar pelo marketing das empresas que comercializam tais produtos e serviços. Então, eu tenho, assim, pessoas que falam para mim, eu não tenho como não ir no shopping e não sair com uma sacolinha, não tem como ir ao shopping e não comer uma coisa gostosa daquela.
daquilo que está lá, né? Você consegue só para andar, só para caminhar? Agora eu consigo. Eu já fui também dessas que tinha que sair com uma sacolinha. Apesar de saber tudo isso, né? Eu passei assim muito tempo da minha vida gastando dinheiro à toa, comprando coisas que não precisava, coisas que depois eu tive que dar. Então eu vivi essa questão de consumismo. E depois, no Celebrando a Recuperação, eu descobri por que eu tinha tanto essa questão de consumismo, porque o vazio que os meus pais tinham deixado na minha vida, o fato de não ter tido mãe, né, ser criada no colégio interno, depois sair e fui morar com meu pai, mas eu tinha um buraco na minha vida, que mesmo sendo cristã, aceitando a Jesus, tinha aquela coisa mal resolvida. Então, inconscientemente, a gente acaba achando que ou comer demais, ou comprar demais, ou sei lá o que demais, vai trazer vai preencher esse vazio. Então, eu vivi isso, daqui eu posso falar para vocês, é algo realmente compulsivo. Tem que comprar, tem que comprar. E às vezes chega lá, guarda quantas coisas, gente. Depois que eu fui para o Celebrando a Recuperação, que eu tive essa consciência do porquê eu fazia isso, então eu passei a vender, né, todas aquelas coisas novas até, e eu dei o dinheiro para o meu marido. Eu falei para ele, né, me perdoa porque eu usei mal o nosso dinheiro, né, o que eu fiz, mesmo sabendo que era por conta de um problema da infância que ficou ali, mas eu reconheci que era errado, eu pedi perdão para ele, vendi muita coisa e dei o dinheiro para ele. Mas é uma coisa assim insana. Foi por esse motivo. Outras pessoas, eu não sei se é porque compete, se é porque tem que ter, mas é um negócio assim descontrolado. E eu não era pela influência do marketing, não, que falava, eu preciso ter. Eu precisava comprar. Então, era um negócio doentio mesmo, que vinha daquele buraco que eu tinha da minha infância. Mas existem pessoas que é por causa do marketing, né? Que gasta mais do que ganha, porque tem que estar sempre ali. A minha vizinha tem, eu também tenho que ter. Então, parte para um consumismo desenfreado. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse uma coisa interessante, né? O consumismo é quando você compra o que não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Isso, assim, ele acertou em cheio, né? A gente realmente, quando é consumista, compra o que não precisa. Às vezes, até com dinheiro que não tem, porque você vai comprar no crédito e sabe Deus se vai ter depois dinheiro para cobrir, né, essa despesa. E vai impressionar pessoas que, né, tanto faz como tanto fez. Então, a questão do consumismo é muito séria, né? Agora, o que é o consumo? O consumo, sim, é a compra consciente daquilo que a gente precisa para sobreviver. Então, eu sempre tenho que perguntar o que eu vou comprar, por que eu vou comprar, como eu vou comprar, é à vista, é no crédito, eu vou ter condição de pagar no crédito, de quem eu vou comprar. É importante também a questão da pirataria entra aqui, né? Eu vou comprar o que é aquele que paga o imposto direitinho, ou eu vou comprar de quem faz coisa errada, né? Que é a pirataria. Aí entra aquela ideia, né? Mas o original é muito caro, então tem que comprar pirata. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Mas será que eu preciso comprar aquele original caríssimo? Não tem um meio termo? Então a questão do consumo leva a gente a pensar em tudo isso, né? Como eu vou usar aquilo que eu estou comprando? Como eu vou descartar? Também isso entra, né? Principalmente nos dias de hoje, que está se falando muito dessa questão do ambiente saudável, né, de coisas sustentáveis. Então, a gente tem que pensar em tudo. Muitas vezes a gente compra coisa que não precisa e aí você vai acumulando, né? Compra outro celular, sendo que aquele ainda estava bom. E aí, como eu vou descartar aquele celular? Então, tem assim, uma vez eu frequentei um seminário, um workshop, que falava, né? Você vai comprar um sapato, então já deixa separado um para você dar embora, para não acumular. Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai consumir, em tudo isso, né? O que é que eu vou comprar, por que eu estou comprando, como eu vou comprar, como eu vou pagar, de quem eu vou comprar e como eu vou descartar isso. Então, isso tudo tem que estar na nossa cabeça, faz parte de nós cristãos conscientes, né? Não comprar por comprar e ver bem o que vai fazer com aquilo que a gente está comprando e como vai descartar aquilo que já não nos interessa mais. A gente também tem outros termos, né, que diz que sobre desejo e necessidade. Desejo é aquilo que você quer, né? Você anseia, você aspira, você quer possuir. E a necessidade, você precisa daquilo. Então, um remédio, uma roupa, você precisa de roupa para né,
trabalhar, para ficar em casa, para dormir, mas será o que você precisa, que tipo de roupa é que você precisa? Então, aí já entra no desejo, né, de ser uma roupa de marca, ou de ser uma roupa que só compra em tal loja. Então, aí essa questão da diferença. Nós temos necessidades que precisamos suprir, mas temos que ficar atento a isso, não é apenas desejo. Tem um psicólogo, né, de origem judaica, você já deve ter ouvido falar do Abraham Maslow, né, que escreveu aquela pirâmide das necessidades humanas. Olha o que ele disse. A insatisfação é um estado natural do ser humano. Ele fica satisfeito momentaneamente, retornando sempre ao seu estado natural, que é a insatisfação. Então, se a gente não toma cuidado, a gente vive nessa insatisfação. Comprou uma coisa, aí daqui a pouco parece que aquele brinquedo não interessa mais e já quer um outro. É igual criança, né? Criança tá ali numa festa, daqui a pouco quando vai embora, minha filha caçula era assim. A gente estava indo para uma festa, quando vai ter outra? Já era um negócio assim de criança, ela tinha ansiedade. Estava voltando de um passeio, quando vai ser o outro? Ela não curtia a coisa. E o ser humano tem esse estado mesmo, né, natural de querer mais, de estar sempre buscando algo. Então, aí é que a gente tem que colocar a mão no coração e falar, quieta a alma, né? Porque a nossa satisfação tem que vir de Deus. Não pode vir de coisas, não pode vir de situações ou de pessoas, é só de Deus. E aí, na pirâmide dele, olha o que ele fala, né? Nós temos realmente necessidades para serem supridas, né? Primeiro é ali a questão da fisiológica, é a questão básica, de comer, é beber, fazer as nossas necessidades. Depois a gente tem a questão de segurança. Tem algum microfone aberto? Dá um barulho aí. É a questão de segurança, né, de emprego, de poder suprir as necessidades ali da família. Também precisamos de amizade, intimidade sexual, de família, da autoestima, da confiança, da conquista e a realização pessoal também, que essa parte aí de moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, você estar realizado e conseguir levar a sua vida ali de uma forma independente até. Então, nós temos essas necessidades. Então, a gente tem que olhar as nossas necessidades, ver como é que nós vamos gastar aquilo que a gente precisa, sem cair no consumismo e só ficar no desejo, né? Agora, quais são as minhas verdadeiras necessidades? E as de minha família? Então, se alguém quiser falar alguma coisa também até aqui do que a gente já conversou, e sobre essa pergunta também pode falar. Quais são as nossas verdadeiras necessidades? E as da família? O que a gente precisa? Será que a gente precisa de uma internet de sei lá quantos mega, que é hoje em dia o máximo, nem sei. A gente precisa do último celular, de última moda, a gente precisa do melhor carro. O que a gente precisa? Quem gostaria de falar? Ninguém quer falar? Eu posso falar. Pode. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa de Deus, de conhecimento do Senhor. Depois disso, a gente precisa de entendimento em casa, de ter uma boa relação com as pessoas de dentro da minha casa, né? Então, no meu caso, ter uma boa relação com o meu marido. E aí, depois disso, é que eu vou precisar de coisas. E aí, tem algumas coisas que são necessárias para mim que não são necessárias para todo mundo. Por exemplo, você deu o exemplo da internet, a gente precisa de uma internet super ótima, porque estamos os dois trabalhando de casa, fazendo muitos calls. Então, realmente vai ficar difícil de ganhar dinheiro se a gente não tiver uma internet muito boa. Agora, a gente entende, por exemplo, que a gente não precisa de carro. Aqui em casa, a gente não tem um carro. E nós não pretendemos ter. Tipo, nunca. Entendeu? A gente tem planos de quando tivermos um filho, o que vai demorar um pouco ainda, alugarmos um carro, né? Tem um modelo de contrato que está chegando no Brasil agora, porque isso sai mais barato. E aí, poxa, mas ele nunca vai ter aquele gosto de ter o carro dele e tudo mais. Ele não liga. A gente acha que carro, muitas vezes, é uma questão de status, sim, pelo menos no nosso caso, né? Não é uma coisa necessária para nós. Então, por que ter um? Só porque todo mundo acha bonito? Só porque todo mundo fala que você tem que ter? Não é porque todo mundo fala que você tem que você tem que ter de fato. Às vezes tem coisas que as pessoas julgam como supérflua e que para você é importante por causa do seu trabalho,
por conta de uma necessidade de saúde, por conta da sua faixa etária até. E tem coisas que todo mundo julga como, nossa, essencial, e que para você não vai fazer muita diferença. Na verdade, vai ser mais uma coisa inútil, que vai te dar trabalho, que vai te fazer gastar dinheiro, que não vai valer a pena. Beleza, boa participação, Letícia. Obrigada pela contribuição. Realmente, o que a Letícia falou é verdade, é isso mesmo. Cada família tem que olhar para si e ver quais são as suas prioridades, né? O que eu preciso, quais são as necessidades da minha família. Como ela disse, eles trabalham, eles precisam de uma internet potente. Agora, outro que não trabalha, será que precisa só para ter? Né? A questão do carro, eu já ouvi... Já li reportagens, já ouvi também entrevistas de que os jovens de hoje, né, eles realmente não têm essa ideia de ter o carro. Então, para eles é muito mais fácil pagar Uber, alugar um carro, porque é um bem que realmente você precisa bancar, sai muito mais caro para pagar o combustível, para pagar um seguro, para, né, se não tem garagem, pagar a garagem, então sai mais caro. Então, e o Uber te leva e te deixa na porta ali muito mais tranquilamente. Então, são necessidades que as pessoas veem se precisam ou não, né? Outros acham que precisa ter, dependendo de onde moram, dependendo da vida, né? Da mente que tem. Então, cada pessoa, cada família tem que realmente analisar a sua necessidade, sua situação e ver o que é preciso, para não cair, né, naquela questão de consumismo, ter só porque falaram que é bom, porque todo mundo tem, mas realmente satisfazer as necessidades da sua família com aquilo que realmente precisa. Então, boa participação, legal saber disso, Letícia. Mais alguém quer falar? Oi, Tânia, tudo Oi. bem? Oi. Só completando aí a fala, né? Uhum. É interessante que eu acabei de lembrar, nas minhas experiências, que uma vez uma criança, não é? Eu e minhas crianças, ela pediu em oração que ela queria que orasse para ela ter uma Ferrari, né? E aquilo, nós ouvimos o pedido dela, e é claro que depois foi ministrado sobre quais são justamente isso, quais são as minhas verdadeiras necessidades, e nós estarmos também alinhando a vontade com a vontade do Pai, não é? Isto vai fazer total diferença. Então, a pergunta era, por que da Ferrari? Para refletir mesmo, que é isso que você trouxe. A Letícia colocou muito bem, eu preciso de uma internet boa, não é? Porque nós trabalhamos, enfim, tem uma justificativa, mas muitas vezes pedimos coisas para Deus que nós nem sabemos justificar o porquê estamos pedindo. E isso que é ruim, não é? Ou muitas vezes também, enganoso é o coração do homem, já ensina a palavra do Senhor, que coloca que, por exemplo, eu peço algo, né? E falo assim, é para glorificar o teu nome, Senhor. Quantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos quando falamos muitas vezes dessa forma? Porque não é a real, porque quando o Senhor dá aquilo que pedimos, que falamos que é para glorificar, né? Por exemplo, eu quero ter um carro porque vai ser melhor, eu vou poder ir mais na tua casa, vai ser mais fácil. É para glorificar o nome do Senhor. E quando o carro vem, é o contrário. Eu não faço nada daquilo que eu tinha falado com Deus. Então, eu acredito que a essência, né, dessa perguntinha aí está no meu relacionamento direto com Deus. Como a gente tem visto em todas as aulas, é Deus, Ele é o primeiro de tudo. Então, temos que alinhar as nossas vontades, nossos desejos, né, que nós falamos por vezes, sim, eu preciso muito, não é? Eu, quando criança, eu tinha isso, né? Às vezes eu pedia para o meu pai, me dá um dinheiro aí. Ele falava, para quê? Aí eu falava, não, porque eu preciso ir ali comprar um negócio. Ele falou, mas comprar o quê, filha? Ele perguntava, eu falava, mas pai, é um negócio que eu preciso, dá o dinheiro. E aí ele falava, você não tem o que comprar, você, né? Era coisa que
Então, sabermos alinhar, essa que é a questão, né? Alinhar com a vontade do Pai. Né? E essa criança foi ministrada e ela pôde entender que a Ferrari não teria sentido dela ter uma Ferrari, não é? Mas foi muito legal e as experiências que vivemos. Eu queria só colocar esse exemplo. Obrigada. Muito bom também. Obrigada, Márcia. Então, muitas vezes também aquilo que a gente vive em casa, né? Isso vai influenciar muito os nossos filhos, as crianças com que a gente trabalha. Nós temos apesar de eu ter passado por esse período de consumismo, nós nunca fomos de usar roupa de marca, nós nunca fomos de ficar atrás de, sabe, ter porque tem que ter. E a gente foi sempre muito de ajudar as pessoas. E a gente viu isso nas nossas filhas, né? Assim, quando elas ganhavam o dinheiro delas, era impressionante como elas já colocavam o dízimo, a oferta missionária e ajudar pessoas, porque elas viram a gente fazendo isso a vida toda. Graças a Deus que não pegaram consumismo da minha parte lá, mas viram esse outro lado. Então, aquilo que a gente vê em casa, né? Aquilo vai influenciar. Então, essa criança da Ferrari sabe Deus por quê, né? Ela pedia, né? Às vezes sem saber ou porque davam importância para um carro, não sei, né? Mas aí essa que a Márcia falou fecha a questão, né? Nosso relacionamento com Deus é que deve nos direcionar para a gente saber o que é real, é necessário para a nossa família ou não. Aí a gente também tem a questão dos dízimos, né? A gente ouve bastante na nossa igreja diversos textos, aí a gente tem de Malaquias 3, que é para trazer o dízimo à casa do Senhor e dar conforme a gente determinou no coração, com alegria. Então, o nosso dinheiro não é nosso, aquilo que o Senhor nos dá, a gente também tem que devolver parte daquilo que Ele nos deu, né? Porque isso é para a glória dEle e também é uma obediência da nossa parte, né? Todos vocês falaram que tem lá um planejamento financeiro, que é muito bom. E se a gente não faz esse planejamento financeiro, fica como essa pessoa do texto lá de Lucas, né? Que vai fazer uma obra, não calcula se tem o dinheiro, se vai poder fazer, e de repente, olha lá, fica no meio do caminho. Então, a gente, tudo que vai fazer, vai ter que passar por essa questão de planejamento. Eu tenho, graças a Deus, a bênção de ter meu marido, que nesse ponto ele é bem ali, ó. Nós fomos para os Estados Unidos em 2014, para a Disney, que foi um ano que a gente ia ter 50 anos de vida meus, 25 anos de casado, 15 anos da filha caçula e 18 anos da filha mais velha. Se a gente fosse pensar em termos de festa, era festa que não acabava mais, era dinheiro que, né, muito dinheiro que a gente não ia ter, e porque envolve a festa, a roupa, é muita coisa, que todo mundo fala. Então, a gente pensou, vamos fazer uma comemoração nossa, né, onde a gente gostaria de passear nos Estados Unidos. Será que a gente consegue? Ele ali, ó, apertando, fazendo, a gente sempre trazendo para a rota e conseguiu guardar dinheiro durante 2 anos e a gente conseguiu ir para lá, para Disney, ficar 11 dias, alugando casa, alugando carro e com tudo pago. Então, essa questão de planejamento é muito importante, né? E quando a gente tem uma pessoa na nossa casa que tem essa visão, é bênção, né? Graças a Deus pela vida dele. Porque muitas vezes a gente pensava no imediato, mas eu quero isso agora, mas não vai ter lá na frente. Então, né, puxava o freio de mão aqui para poder ter um benefício lá na frente. Então, a importância do planejamento financeiro na nossa vida é tudo, né? Em tudo que a gente vai fazer. Já foi esse. Controle financeiro, já que vocês fazem, né, nem precisa nem bater nisso, você pegar o que entra, pegar o que sai, ter sempre uma reservazinha, né, para guardar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, se vai precisar de um remédio, ajudar alguém de uma hora para outra, então é importante a gente não colocar tudo que ganha, né, para ser gasto. Então, a gente tem que ter uns critérios, né, para a gente gastar, né? Uma das coisas é aprender a viver com o que tem. Não adianta querer viver com mais do que ganha, né? Usar tudo e mais um pouco, tá sempre no vermelho. Guardar pelo menos 5% do que ganha, né? Disso para mais. Dizer não ao consumismo, né? Definir o que é essencial e o que é necessário. Evitar fazer dívidas, né? Inclusive com cheques pré-datados e cartões de crédito. O cartão de crédito, ele é assim, é uma faca de 2 gumes, né? Se a pessoa sabe usar, eu acho que tudo bem a pessoa ter, porque no nosso caso a gente tem o cartão de crédito, então chegou a fatura, você vai pagar toda ela, não vai ficar parcelando, não vai ficar, né, se enrolando.
E muitas vezes a gente precisa comprar, por exemplo, um remédio, alguma coisa, você não tem na hora. Você vai usar o cartão de crédito sabendo que vai receber e vai pagar, né? Então, vejo que o cartão de crédito, se ele for bem usado, eu acho que não tem problema. Mas, assim, existem pessoas que contam com o LIS, né, com aquele valor, cheque especial que o banco dá. E aquele dinheiro não é nosso, né? É o dinheiro do banco e ele vai cobrar muito caro por aquilo, né? A gente pode usar o nosso dinheiro para a glória de Deus, né? Os recursos que a gente tem, quando a gente mantém a nossa casa, que o homem consegue suprir a necessidade, você está glorificando a Deus. É quando você paga seus impostos, ajuda na obra do Senhor, ajuda familiares, ajuda necessitados, as causas assistenciais, oferta missionária. Então, a gente pode usar para a glória de Deus, mas também esse dinheiro pode ser usado para fins malignos, né? Como foi no caso lá de Judas, que ficou negociando entregar Jesus por dinheiro. Então, ali foi uma coisa que usou para o fim maligno. Quando há corrupção, né, quando a gente tenta corromper ou sonega imposto de renda, dá um jeitinho brasileiro, né, faz essas pequenas falcatruas aí, está usando para fins malignos, né? As pequenas corrupção do dia a dia, a ilusão do mais barato, né? Essa questão do mais barato, acho que cai muito naquela parte da pirataria, né? Então, às vezes, ele está vendendo ali muito mais barato, mas isso é ilusório, além de estar alimentando uma coisa errada, né? Depois você vai ter que comprar outro, porque aquilo lá não é feito com muita qualidade. Além de Gerson, o desperdício e a avareza. A gente tem que tomar cuidado, então, com os opostos, né? Nem desperdiçar e também não segurar, porque tem gente que segura, não abre a mão, né? Molha ali a mão e o dinheiro continua seco de tão apertado que estava. Então, a gente tem que ter cuidado sempre com os polos, né? Com essas partes, né? Os polos mesmo, né? O equilíbrio é importante acima de tudo. Usar o cartão de crédito com sabedoria, né? Não precisa destruir, mas se é uma coisa que está atrapalhando, tem que ser destruído. Na nossa vida já teve que acontecer isso. Na época que eu falei que eu tinha aquele consumismo desenfreado, teve que fazer isso. A gente ganhava muito bem, mas sempre estava no vermelho, porque administrava mal. Então, teve uma época que precisou destruir, mas sendo bem usado, acho que não precisa. O limite do cheque especial, né, que a gente conversou lá, não é complemento de salário. Eu tenho uma irmã que está sempre nessa berlinda, e vai ao LIS, vai ao cheque especial, e vai não sei quantos cartões, e a gente tenta ajudar, fica bem, daqui a pouco vai tudo de novo. Então, é um problema sério. Tem pessoas que estão passando por necessidades, tudo bem, veio a pandemia, perdeu emprego, perdeu clientes, e tem as suas dívidas para pagar, é uma situação. Agora, outros que, por má administração, que estão nessa situação, aí é bem complicado, né? Os valores dos juros cobrados, né, são impagáveis. O banco não faz caridade, né? Não faz mesmo. Existe um departamento jurídico ali poderoso para pegar cada centavo das pessoas que estão devendo. Então, tudo tem que ter o bom senso, né, gente? E esse bom senso, acho que quem dá para a gente é o Senhor. Né? Existem pessoas que não são cristãs, que têm, assim, um bom senso, que vivem de uma forma adequada, porque na família teve, assim, esse ensinamento. Mas aquele que é cristão, esse que tem a mente de Cristo, esse tem que dar mais bom testemunho ainda. Tem que ter essa vida, essa visão para glorificar a Deus também com dinheiro, né? Então, aí concluindo, fica a dica, né? Elaborar um orçamento financeiro com o objetivo de planejar, controlar os ganhos e as despesas mensais, usar uma planilha, né? A gente desde a época a gente é casada há 31 anos, e o André já fazia isso do caderninho lá aos 30, não, desde que a gente namorava, então já aos 35 anos que tem esse hábito aí de pôr no papel tudo, então, é muito importante. Não importa se o salário é pouco ou muito, ganha tão pouco que vou fazer para quê? Tem que fazer, mesmo que seja pouco que ganha, tem que ser feito ali, né? E poupar, porque os imprevistos eles aparecem. E na nossa vida, nesse tempo todo, mesmo o André tendo muitos desempregos, a gente conseguiu ajudar minha sogra, ajudar minha mãe. Minha mãe foi mandada embora, ela tinha acho que 55 anos, 56, imagine lá na Bahia arrumar um emprego desse.
com essa idade. Então, nós ficamos 5 anos ajudando ela a pagar, pelo menos, o carnê para ela ter direito à aposentadoria. E não nos fez falta. Então, isso também é um testemunho. Mesmo com a minha falta de bom senso, sendo consumista, nós nunca deixamos de dar o dízimo, de ajudar na oferta missionária, de ajudar pessoas que precisavam. Teve época de ajudar minha sogra e minha irmã e minha mãe, e Deus multiplicou. Então, o bom uso do dinheiro é bênção. Acho que se Deus fala tanto do dinheiro na Bíblia, é porque ele é bênção na nossa vida, se soubermos usar, né? Ele vai abençoar a nossa vida e vai ajudar outros também. Então, é importante essa questão de fidelidade para com o Senhor, de estar alinhado com o Senhor, aquilo que a gente precisa, o que eu, na minha família, preciso, isso vai ser bênção na minha família ou não, Senhor? Uma casa na praia, uma chácara, um carro melhor, ou sei lá o quê, será que vai ser bênção ou não? Eu preciso disso. Então, é estar bem alinhado com a vontade do Pai e estar aberto, né, para aquilo que Ele vai responder, não ficar indo contra a maré, né? Indo contra a vontade do Senhor na nossa vida. Ficar teimando tanto que às vezes a gente até consegue e isso se torna maldição, né? Na nossa vida. E quando a gente faz isso tudo que nós estamos conversando, na verdade a gente aí sim está indo contra a maré, porque a maioria das pessoas não pensam desse jeito. Vai vivendo com a vida, põe no cartão, compra no cartão, faz cartão de tudo quanto é loja, né? Vai dar um especial e entra e vai indo. Vai só vai. Só que um dia a conta chega, né? Então, nós estamos indo contra essa maré. As pessoas, a maioria delas não tem essa visão de fazer isso elaborado. Também tem aquela questão dos casais, né? Ele que paga isso, ela que paga aquilo. Quando as pessoas falam para mim isso, eu ficava assim, gente, eu não entendo, eu não consigo entender. Lá em casa é assim, a gente tem uma conta, o que entra de um, entra do outro, é o dinheiro dos dois, e os dois pagam tudo. Não consigo ver diferente, mas não, é ele que paga, ainda bem que é ele que paga. Não entendo isso, né? Mas existe isso muito nas famílias, né? O marido paga algumas coisas, a mulher paga outras, e às vezes não sabe que o outro ganha, é um negócio muito doido. Então, para quem é cristão, que leva a Deus a sério, a coisa tem que ser muito ali certinha, né? Preto no branco, porque é para a glória de Deus. Toda a nossa vida, né? Conforme a Bíblia diz, tudo que fazermos é para a glória de Deus, né? Tudo que fizermos. Aí tem outra coisa também, né? O Serviço de Proteção ao Crédito apresenta-se pessoas que não têm honrado seus compromissos, é muita gente. Volta e meia sai aí reportagens, né? Entrevistas, e infelizmente encontram-se muitos evangélicos nesse grupo, né? Pessoas que estão devendo, que comprometem o testemunho lá do servo de Cristo. E a gente aprende na Bíblia que a nossa reputação vale mais do que grandes riquezas, né? Conforme diz Provérbios 22:1. Então, a gente tem que estar fazendo tudo isso que estudamos até agora para a glória de Deus, para ter um bom testemunho, né? Antigamente, na época, semana passada nós falamos sobre a reforma, né? Na época da reforma protestante, os cristãos, tudo que eles faziam era assim, de tanta qualidade, que quando falavam, esse celular foi feito por um cristão e esse por um não. Sem dúvida eu quero pelo que o cristão fez, porque o cristão, ele entendeu que tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Então, a reforma trouxe essa valorização das profissões. Então, cada um, eu vou fazer um sapato, eu vou fazer o sapato da melhor forma, porque é para Deus que eu estou fazendo. Vou fazer a melhor cadeira, porque é para Deus que eu estou fazendo. Então, existia essa coisa de glorificar a Deus com tudo que fazia. E aí, com o tempo, muitos foram deixando, né, de lado, tanto faz. Inclusive, tem pessoas que até falam, né, se for crente, eu não pego para trabalhar. É crente, então com esse eu não quero. Olha que coisa triste, né, para a gente, para o reino, é uma vergonha isso, né, sendo que deveria ser o contrário. O crente falou, pode acreditar, porque ele vai cumprir, ele vai fazer o melhor, deveria ser assim, mas infelizmente a gente sabe também, né, discutimos a semana passada, que nem se dizer evangélico quer dizer que teve a vida transformada. Às vezes significa que só está frequentando uma igreja porque quer bênção, não teve ali uma vida transformada. Então, tem essas duas coisas também, né? Nem todos que estão na igreja são nascidos de novo, mas aquele que é nascido de novo tem que se pautar por esses ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz.
Deixa eu ver aqui, estamos quase na hora. Então, concluindo mesmo para valer, né, a gente tem algumas perguntas, né? Como é que a nossa igreja pode ajudar os crentes a tratar os desafios desta aula? Essa questão das finanças, né? A gente tem na nossa igreja, graças a Deus, aquele curso Crown, né, que ajuda muitas pessoas a, né, entrarem ali na linha. E todos que fazem falam que é muita bênção. Lá no ProSaber, também a gente teve, durante muitos anos, o Crown para criança. Então, as nossas filhas, elas estudaram no primeiro ano, um livrinho lá do Crown, na quinta série, no sexto ano, aliás, que já foi para o Fundo 2, e no nono ano. Então, eram 3 livros diferentes que ensinavam essa questão do dinheiro. Então, elas tinham lá, ganhavam a sua oferta, sua mesada, e faziam bonitinho o que vai para Deus, o que vai para ajudar, o que eu vou gastar. E assim, no meio do caminho, algumas delas, né, acabaram se perdendo. Mas hoje eu vejo a Giovana, minha filha caçula, ela trabalha e ela ganha assim, um valor até razoável para a idade dela e pelo que ela faz, que ela é auxiliar de classe, mas ela trabalha numa escola muito boa, né, que é canadense, escola bilíngue, e ela faz bonitinho, gente. Ali ela coloca o que ela vai ajudar, o que ela gastou, o que ela vai guardar. Isso, assim, para a gente é assim, motivo de orgulho, né? Então, valeu a pena tudo que foi ensinado para ela. E com certeza a Letícia, quando tiver seus filhos, vai fazer da mesma forma, porque isso a gente vê que a vida, né, já faz parte da vida delas, então vai passar por isso, vai ensinar seus filhos, e é isso mesmo, né? Então, a nossa igreja, ela pode ajudar dessa forma, como já tem ajudado. E às vezes a gente sabe também que o MAS, ele ajuda muito pagando contas, né, dando cesta básica, remédio. Eu mesma já fui muito abençoada pelo Ministério MAS, essa igreja, quando eu era solteira lá, muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, a igreja comprou um óculos para mim, porque meu pai não tinha condição de fazer, então a igreja tem ajudado, né? E nós somos bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado? Para a gente refletir aí. Será que eu já estou fazendo tudo que eu poderia mesmo com os recursos que Deus tem nos dado? Eu reconheço que a doutrina do dízimo é... Cadê? Ai, droga. Caramba. Eita. Acho que agora vai. Reconheço que a doutrina do dízimo é apenas o critério mínimo que eu devo devolver para o ministério da igreja. Então, tem essa questão também, né? É o dízimo, 10%, então eu ganho R$ 931, eu vou dar R$ 93,10. Como é que é isso, né, na vida da gente? É só o dízimo, ou com a graça a gente está livre para dar, né, 10 ou até mais? Então, é uma questão para a gente pensar também. E eu quero estabelecer critérios de disciplina para a vida financeira. Eu penso que vocês já fazem isso, então é só continuar, né? Que Deus nos dê graça para continuarmos nisso, porque é o caminho certo, é continuar aí fazendo essa parte aí da organização, do orçamento e fazer aquilo que precisa ser feito.